Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui a pergunta da irmã Ilka. Ela pede, pastor, uma explicação de Lucas capítulo 9, versículo 23. Ela gostaria de saber o que quer dizer levar a cruz. De Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos ler o texto. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui encontramos essa recomendação e nós vemos que o contexto desse capítulo 9, o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? E alguns disseram: João Batista, Elias, personagens humanos que foram importantes dentro da revelação profética de Deus. E Pedro responde: o Senhor é o Cristo de Deus. E depois o Senhor Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dito isto, que iria acontecer com ele, ele aplicou essas palavras para também os seus discípulos. Então, se alguém quiser vir após mim, tem que ter uma abnegação, negar o eu, tem que ter um dever diário, tem que ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, tem que seguir o exemplo do Senhor Jesus, não o exemplo de ser morto na cruz. Isso não. Isso aconteceu com Pedro, mas não é nesse sentido, porque a morte de Cristo foi uma morte vicária, expiatória, não uma morte de um mártir. Mas nós temos que suportar a cruz. O que seria a cruz? A cruz são as perseguições, o fato de termos a identidade com Cristo. Isto vai gerar conflito espiritual, e o Senhor Jesus disse que às vezes esse conflito ele acontece até dentro da própria casa da pessoa, né? Quando uma pessoa ela aceita Jesus, acontece às vezes do cônjuge não aceitar, isso infelizmente gera um certo conflito, às vezes com os familiares, um filho que aceita o Evangelho. Nós sabemos que em países, por exemplo, do Oriente, países islâmicos, essas pessoas vão sofrer uma perseguição muito grande por causa do amor de Cristo. Eu também penso, né, pastor, que se levar a cruz aqui é caminhar no caminho estreito, né? O Evangelho é um caminho estreito. E esse caminho estreito significa muitas vezes ser reprovado pelo mundo, ser reprovado pela sociedade, sofrer injustiça, abrir mão de confortos, de pecaminosos, para trilhar o caminho estreito. Então está respondida aqui a pergunta da nossa irmã Ilka. Como diz aqui, né, todos os dias, né, pastor? Tome Isso. cada dia a sua cruz. Então é um caminhar diário, né, de renúncia. Mas o Senhor ele nos fortalece nessa caminhada, né? Amém. Temos ainda a pergunta da irmã Débora. Ela pergunta se é certo os irmãos assistirem cultos pela televisão, pela internet,
e muitos estão deixando de frequentar a casa do Senhor para ficar em casa, assistindo cultos pela televisão. E estas pessoas dizem que tomaram esta decisão porque hoje nas igrejas só se falam sobre prosperidade. Muitas igrejas entraram por alguns modismos, então tem pessoas que abandonaram a casa do Senhor, são chamados desigrejados, né? E ficam dentro da sua casa, participando lá, assistindo os cultos. É uma pergunta, se é certo um crente deixar de frequentar a casa do Senhor para estar assistindo cultos pela internet. Então, o irmão poderia responder através da Bíblia, livro aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, a recomendação do autor a respeito deste assunto. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é muito claro, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Também temos 1 Coríntios, capítulo 12, né, que fala a respeito da igreja, fazendo o apóstolo Paulo para esta igreja de Corinto como um corpo de Cristo. É um texto muito grande, mas que mostra essa unidade que nós temos que termos com os nossos irmãos, né? Podemos ler aqui, pastor, só alguns textos aqui, o 25, né? 1 Coríntios, capítulo 12, 25, porque a partir do versículo 12 fala sobre a unidade, né, dos membros do corpo. E o 25, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí vai mostrando sobre a importância desta unidade, né, na casa do Senhor, de estarmos na casa do Senhor. Às vezes tem algum problema, mas, como diz aqui, vai demonstrando um outro, vai se corrigindo, mas é dentro da casa do Senhor. Dentro dessa pergunta dessa irmã, como é o nome dela? Débora. Nossa irmã Débora, vamos responder inicialmente negativamente. Quais seriam as causas que as pessoas às vezes se afastam da igreja? E depois vamos falar dos motivos positivos de estarmos na igreja. Então hoje, pela experiência que nós temos, que não é uma experiência recente, mas uma experiência já com bastante propriedade, podemos ver que tem pessoas que são chamados antidizimistas. São pessoas que têm o seu coração fechado para as contribuições. E essas pessoas, nós temos percebido no decorrer do tempo, que elas, então, não fazem as suas contribuições com a obra e manutenção da casa de Deus. Esse é um aspecto dessas pessoas que pensam assim. Outro aspecto que poderíamos falar é que no meio do povo de Deus, às vezes existe desentendimentos. E isso é comum. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, acontecerem desentendimentos. Nós vemos no Novo Testamento acontecer desentendimentos. E hoje não seria diferente. O apóstolo Paulo, ele dedica todo o capítulo 14 de Romanos para falar sobre isso. E ele diz que primeiro, assim como Deus nos acolheu, nós devemos acolher uns aos outros. Na igreja existem crentes que são chamados crentes fortes e crentes fracos.
Então Paulo utiliza, faz o exemplo dos dias de festas, falando dos judeus, e também da comida. Então, para os gentios que não tinham esse costume, eles não tinham nem dia de festa, nem o que comer. Para eles tudo era válido. Então isso criava situações de conflitos entre a igreja de Roma, entre a igreja de Corinto, entre a igreja de Filipos, como por exemplo Síntica e a outra Evódia. São conflitos que às vezes ocorrem, e esses conflitos fazem com que as pessoas às vezes se retiram da igreja porque ali aconteceu isso. Isso é uma imaturidade espiritual, porque a pessoa ela precisa entender que isso faz parte do corpo de Cristo. É normal nos seres humanos acontecerem isso por causa da sua natureza humana. Aquele que é mais espiritual, ele vai procurar fazer tudo para haver um bom entendimento. Isso pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala do capítulo 14, o verso 5 até o verso 9, ele fala a respeito do Senhor. Ele diz assim, por exemplo, no verso 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, nós, e aí ele diz no verso 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. De maneiras que a argumentação que essa irmã nos aponta, as igrejas estão falando muito de prosperidade, não sei do que, a pessoa ela não pode generalizar e dizer que todas as igrejas estão por esse caminho. Ela tem que fazer, como aconteceu com Elias. Elias achava que só ele era o remanescente fiel. E o que Deus disse para Elias? Elias, existe entre o meu povo 7.000, não era 1, 2, 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal e Azera. Então, minha irmã Débora, existem muitas igrejas, muitos irmãos que estão sim levando como um remanescente fiel a palavra do Senhor. Isso tudo levando para o lado negativo. Agora o lado positivo. O que o irmão, por exemplo, poderia citar do lado positivo que a igreja traz para a vida de cada um? É a comunhão que nós temos uns com os outros, né? E essa comunhão é muito importante. Às vezes nós temos algumas dificuldades, um momento de tristeza, de angústia, um problema particular, e a gente temos a comunhão dos irmãos e vamos, como a Bíblia fala, se ajustando um com os outros, um auxiliando o outro. Então, isso é muito importante, essa parte da comunhão. Até na vida material. Não é? Exatamente. Uma pessoa que às vezes passa uma necessidade, o que os irmãos fazem para ela? A gente procura ajudar, né, com a assistência social, isso também é muito importante. O importante também, pastor, é a alimentação da palavra do Senhor. O momento de comunhão com Cristo também. Você vindo para a casa do Senhor, você está sendo alimentado. Tem um pastor, você está debaixo da orientação do seu pastor. Temos cultos de doutrina, cultos de ensino, escola bíblica dominical. Então, pessoas preparadas que estão ali ensinando a palavra do Senhor. Não é que você não possa assistir um programa de TV, nós mesmo temos o nosso programa de TV, nossos cultos, mas é na casa do Senhor que nós nos alimentamos
da palavra. Agora, pastor, um outro fato que nós observamos, pessoas que abandonam, por qualquer motivo, a casa do Senhor, como o pastor mencionou. Agora, o que nos choca, pastor, eu gostaria que o irmão, o pastor, falasse alguma coisa, é que muitas vezes obreiros que foram chamados para a obra do Senhor, foram separados para o ministério, pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que sabem que o ministério há situações complicadas que nós temos que enfrentar, fazer a defesa da fé. E quando surge um problema na igreja, às vezes algo pequeno, um desentendimento qualquer, o obreiro que teve a chamada do Senhor, que tem um compromisso com a obra, e também compromisso com os membros da igreja, ele abandona a igreja. Ele larga o trabalho, seu companheiro de ministério, fizemos projetos juntos, todos combinado, tudo certinho. Daqui a pouco, cadê o obreiro? Desaparece da casa do Senhor. As ovelhas estão lá, servindo ao Senhor, enfrentando as dificuldades, e aquele que deveria ser o exemplo, vai embora. Deixa o corpo de obreiros, o ministério de mãos vazias, e o obreiro vai embora. O obreiro não tem que estar preparado, pastor, para enfrentar essas dificuldades que faz parte do ministério. Ser obreiro também não é enfrentar essas dificuldades. O que o senhor tem a dizer de obreiros que abandonam a casa do Senhor, que hoje estão desigrejados, porque tiveram algum enfrentamento normal na obra do Senhor? A Bíblia fala que quanto mais o privilégio que a pessoa teve no mundo espiritual, né, mais ela vai ser cobrado. De maneiras que Paulo, no texto que nós lemos hoje, de 2 Timóteo, fala que sofre comigo as aflições de Cristo, né? Então o ministério, ele não é, às vezes os crentes, tá ali na frente, tem os privilégios, não sei isso, não sei aquilo, mas vai no dia a dia o que esse obreiro passa por situações conflitantes. Não é simplesmente uma dor no corpo, como às vezes acontecia no passado por causa de uma perseguição, mas são dores dilacerantes na alma. A dor da alma, ela é mais profunda do que uma dor física. Porque uma dor física você pode passar um anestésico, toma aí um comprimido, para. Agora, e a dor na alma? A dor na alma não para. É algo lacinante, que fere. Infelizmente, como o irmão está dizendo, é muito mais grave quando uma pessoa ela tem um ofício na igreja e simplesmente ela larga o ofício, às vezes por causa de uma palavra que foi dita, uma colocação, ele se acha todo amargurado, injustiçado, e aí joga tudo para o alto e toma uma outra decisão. Agora, o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa situação, como nós vivemos hoje, né, uma certa disputa entre os meios de comunicação, a internet, com a pessoa assistir um culto, às vezes sair da sua casa com chuva, de um lugar longe, e vir à casa do Senhor, com certeza o Senhor recompensa, porque a Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que lhe buscam. Eu me lembro que eu tive uma época na minha vida que eu frequentava a igreja em São Paulo, saía de Santos, ia para São Paulo para assistir um culto. Não que aqui não tivesse, mas era o local que Deus estava me indicando. De maneiras que é muito importante a nossa presença, sim, na casa do Senhor. Então que fica aqui essa mensagem, né, pastor? Se
algum irmão, algum obreiro abandonou a casa do Senhor por algum motivo, se considera um desigrejado, que retorne, né? Retorne para a casa do Senhor, a frequentar os cultos, procure o seu pastor, fale com ele. Vamos então estar junto, trabalhando na obra do Senhor, que temos muito trabalho para fazer, e Deus tem nos chamado, e nós somos soldados de Cristo. E além da presença física, da comunhão, também o sustento da obra. É muito importante isso para que a obra do Senhor ela prossiga. Se a igreja não tem manutenção, a tendência é fechar as portas. Então é muito importante a manutenção na casa do Senhor.